uma habilidade muito grande com o francês, então eu tenho um pouquinho de dificuldade para pronunciar aí alguns nomes. Mas vamos lá. Só para falar rapidamente, peço desculpas que a última aula que nós tivemos caiu tudo aqui, a aula interrompeu no meio, eu tive que fazer uma gravação depois. Então, pedir desculpas para vocês, hoje isso não vai acontecer, tá? Porque eu acabei fazendo uma assinatura aqui do Google para não fechar a tela quando termina o tempo. Então, nós vamos poder utilizar esse link de aula do início ao fim. Estão vendo a imagem? Sim. Sim? Sim. Esse é uma das primeiras obras do pintor Gustave Courbet, que a gente vai estudar, um pintor impressionista, e que acabou sendo a sua grande obra-prima. Se alguém estiver com o microfone aberto, poderia, por gentileza, fechar, só abrir na hora de falar, e pode falar a qualquer momento também, mas é só porque está retornando um pouquinho o som. Então, vamos analisar essa obra de arte aqui, tá? Do Gustave Courbet, de 1819, que viveu ali, né, de 1819 a 1877. E o nome dessa obra, gente, é o ateliê, representa o ateliê do pintor, tá? Uma alegoria real, ou resumo dos 7 anos de 7 anos da minha vida. Uma pintura de óleo sobre tela de 1855. Então, esse trabalho, como eu disse, foi um dos primeiros quadros que o pintor fez. E é também um autorretrato, ele se representa bem no centro ali do quadro, pintando, tem uma criança ali, um gatinho, uma mulher nua, né? E as pessoas que aparecem do lado esquerdo de quem está à frente da obra são bem diferentes das pessoas do lado direito. Então, vamos ver o que ele representa. Essa pintura, gente, é uma espécie de manifesto, em que o Courbet, ele passa suas ideias e opiniões, ele meio que estabelece o seu conceito de arte por meio dessa pintura, tá? E aí, onde que tá? Esse é o ateliê dele, que ele está representando com ele ali no centro, tá? Os amigos estão à direita. Observem o perfil e as roupas desses amigos, que são pessoas do mundo da arte, que apreciam a pintura, tá? E do lado esquerdo são aqueles que prosperavam com a morte. Prosperar com a morte para ele não significa serem os inimigos, embora vocês vejam que tem uma representação ali de morte de homem crucificado, tem um crânio que aparece ali, um crânio, né, um puro osso, mas sim as pessoas todas que estariam ligadas a essa ideia de morte. Então, desse lado esquerdo dele também, tá? Tem também a ideia de pobres e desamparados. Então, os que lucram com a morte, os que vivem mais próximos da ideia de morte. Então, vejam, gente, à esquerda, o que ele tem ali? A vida trivial, a vida comum, o dia a dia. Eles têm o povo, ele tem a representação do povo, da miséria, da pobreza, da riqueza. Os explorados, a gente já vive, né, os efeitos da Revolução Industrial. Também os exploradores, certo? E as pessoas que vivem justamente desse sugar a vida dos outros. À direita, ele coloca os amigos, os trabalhadores, as pessoas que amam a arte, mas trabalhadores ligados à arte, ao trabalho intelectual e não ao trabalho braçal. Então, ele escreveu, enquanto ele fazia essa pintura manifesto, ele foi escrevendo as ideias e a proposição dele em relação a essa pintura. E aqui, do lado esquerdo, quem que se identifica? Quem são esses sujeitos? Pela descrição do próprio artista. O padre, ao fundo, aquele chapeuzinho lá, né, ao fundo, e o judeu, mais à frente, com a sua barba, segurando um livro, com as suas roupas escuras. Né, um turbante ali como representação da ideia de Oriente. Um republicano
e um coveiro. O coveiro faz todo sentido pela ligação da ideia da morte, mas por que será a ideia da república que aparece ali? Um ourives e a mulher do ourives trabalhando juntos, um mercador também. Então, alguém que vive é a ideia também de uma certa burguesia relacionada a esse conjunto das pessoas que vivem em função e para a morte. E uma irlandesa representando a extrema pobreza, tá? Vocês, como estudantes do curso de história, certamente conhecem algo da história da Irlanda, né? E da fome absoluta e das situações de extrema pobreza que a Irlanda vivenciou, de pessoas realmente morrerem de fome em grande quantidade no século XIX. E isso é, de alguma forma, retratado na literatura pelo James Joyce. Então, a Irlanda como essa representação da extrema pobreza, a ponto de eles serem enviados para as Américas, para trabalhos semelhantes ao trabalho escravo, eles eram considerados, entre aspas, como trabalhadores escravos brancos, só que não dá para dizer isso porque o contrato deles tinha um prazo, né, para eles fazerem essa venda do trabalho, a moda de trabalho escravo. E era diferente da situação dos africanos que vieram, né, sequestrados para as Américas, especialmente, oi Cris, especialmente para os Estados Unidos, no caso, né, que foi um dos destinos desses irlandeses, em função dessa situação de pobreza máxima. Alguém quer comentar alguma coisa sobre algo que eu falei aqui? Querem trazer algum exemplo, alguma situação? Conhecem, gente, sobre a história da Irlanda? Dessa situação da pobreza extrema? Estão aí? Sim, prof, um Eu, pouco. eu Eu lembro acho de um filme. Qual filme que você lembra? Pois é, o nome eu não lembro. Eu sei que é com. Ai, agora me fugiu o nome dele lá, o ator. Mas Leonardo DiCaprio. hã? Leonardo DiCaprio? Não, não. É, é, Bom, enfim, é um casal que vem da Europa, que está tá passando pela grande fome lá na Irlanda, e eles vêm para os Estados Unidos para tentar a vida, e aí eles descobrem que não é tão fácil como eles estavam pensando que seria. Digamos assim, que é um contrato de escravidão com prazo, né? A questão é que depois de um tempo terminaria, mas eram condições assim totalmente deploráveis, né? Então, a irlandesa como representante da extrema pobreza. E na Irlanda eles têm monumentos, né? Que esse monumento da grande fome, né? E as pessoas esqueléticas e pessoas que morriam congeladas e tem isso muito forte. Opa, acabei não são identificáveis. Ah, não apareceu aqui do outro lado. Tá, esses são os lados aqui. Eu pensei que tinha mais um slide aqui. Não sei se eu não Então, deletei, gente. prof, eu achei interessante e eu acho que retrata muito bem os dias atuais, né? Que ali no quadro, na obra dele, ele mostra é, é, pessoas ligadas ao cotidiano, às coisas né, do dia a dia, e em contrapartida as pessoas ligadas à arte, né? Uhum. Ali o mercador, né, o capitalismo, né, o republicano, a política, né, o povão, que seria a miséria, e acho que traz bem, assim, os dias atuais, assim. E também a ideia de certos extremos. Se fôssemos pensar assim, a ideia do padre como representação do cristianismo e o judeu como os excluídos da ideia dos cristãos. A gente vai ter o mercador, o cara que lida com dinheiro e a pessoa na extrema pobreza, o coveiro, que é a pessoa que está levando, né, que está conduzindo aqueles a morada final em função da situação de morte. Então, bem, bem significativo.
Aqui, gente, ao chão, o que que a gente tem? A gente tem a representação ali, ó, de um chapéu de aba larga, a capa, um punhal, uma guitarra, o artista romântico. Justamente por quê? Porque esse impressionismo, ele vem após justamente essas escolas, a escola do romantismo mesmo, né? Então fala também da morte daquilo que teria ficado para trás. E até mesmo dentro dessa representação ali, junto com os sujeitos, também a ideia da arte romântica. Então, justamente essa tentativa de rejeitar esse viver num lugar que não é real, que não é concreto, né, que está nesse mundo das emoções, na ideia do mundo idealizado. E aí a gente tem na mesa ali da frente do pintor, que aparece ali no cantinho, o crânio, como eu tinha comentado com vocês, a caveira, né, o símbolo da morte, sobre o exemplar de um jornal da época, né, do Journal de Debats. E o que que acontece? É o comentário, tá, aos críticos da formação da opinião popular e artística durante o século XIX. Então, é mais ou menos aquilo, né? O crítico de arte e o jornal onde aparece a crítica da arte ali, como representação da morte em oposição à arte em si sendo produzida, que é ele no meio. Como se fosse o símbolo do equilíbrio ou o lugar que ele está nesse mundo que ele percebe o que está à direita e à sua esquerda. E o Courbet também representa ali o Napoleão III disfarçado de caçador. Olha que ousada a ideia, né, de fazer essa crítica ao Napoleão, e ele como representação da morte, até por toda a história envolvida do Napoleão como general e as questões que você sabe muito bem, envolvendo as suas conquistas, né, os seus domínios na Europa. Então, por ser um ditador, né, implantou o regime repressivo e acabou gerando, é claro, né, essa exploração financeira do povo, os desastres que aparecem e a revolta popular, tá. O Courbet, por essas escolhas que vocês veem nessa arte manifesto dele, vocês já veem que ele é uma pessoa bem engajada politicamente e deixa claro onde estão os seus oponentes ali no seu quadro, na sua tela. Como ele é um impressionista, o que acontece? Essa luz vem de cima, né? A luz ela é solar, só que ela entra por uma janela, veja que a luz entra à direita, que é a luz da vida. À direita tem o que é bom, tem essa representação da vida em oposição à esquerda, que é a representação da morte. E veja que nisso o paradigma é bem ocidental, né? A esquerda, aquilo que é negativo, a ideia do canhoto, a ideia da ausência de luz, e a direita como a base do conhecimento, a arte, a iluminação, a espiritualidade. Tá? Claro que, além de tudo isso, além da janela, tem a claraboia. Por quê? Porque a arte impressionista, ela precisa dessa forma da luz, a presença da luz como forma de iluminar as cores presentes no quadro. Tá? E por fundo, as imagens fantasmagóricas, né, quase apagadas de dois quadros do Courbet, que tinham deixado os críticos de arte irritadíssimos. Mais um dos motivos pelos quais aparece aquele jornal que traz a crítica da arte com o crânio. Tá? E aí aparece, deixa eu ver o que que fala aqui, ao serem expostos. Ah, tá, um com camponeses e o outro com uma banhista. Vejo que a ideia da banhista que aparece ali, tá? Aparece na ideia da mulher que aparece nua também. Um sonho distante. Deixa eu ver, vendo o que que vocês. Deixa eu só ver aqui o que que diz. Foi esse filme que eu lembrei na hora. Ah, um sonho distante, legal. Legal. Bem legal mesmo. Vou dar uma olhada. Me parece que eu já assisti, mas eu não tenho certeza. Mas valeu pela indicação. Um sonho distante. Gente, essa questão da nudez feminina. A gente vai retomar a ideia da nudez e a gente tem um exemplo que, como você sabe que a minha referência de arte maior é a literatura, a gente tem o José de Alencar, no século XIX, no Brasil, um escritor que estaria numa fase anterior ao Courbet, porque ele é um escritor do romantismo,
E aqui a gente já tem essa ideia de combate à idealização do romantismo, só que o José de Alencar, na obra Lucíola, ele já está mais ligado à ideia de um realismo. Ele já traz um outro olhar que supera a base da idealização romântica. E ele faz um comentário de uma festa em que se convidam prostitutas e somente a Lúcia, que é a Lucíola, não sei se vocês lembram dessa obra, de terem lido no ensino médio, conta a história de uma menina que é obrigada a se tornar prostituta porque ela digamos, ela é conduzida a uma situação em que ela perde a sua pureza e o pai a expulsa de casa porque ela não é mais pura, ela acaba se tornando uma prostituta. E a Lúcia é a prostituta mais baixa que existe na festa, porque justamente ela aceita ficar nua. Né? É a cena do striptease, e que o Alencar narra com nojo, inclusive, comparando ela a uma égua que morde um cavalo. Então, essa ideia da nudez feminina é algo extremamente agressivo, se pensar nessa ideia. Nesse mundo lá do século XIX, que está se pensando na mulher como anjo do lar, essa mulher assexuada, e todos aqueles pressupostos do Freud, que o Freud vai até combater, né, até bater de frente, em que se acreditava que as mulheres não tinham desejo sexual, né. E aí essa nudez feminina aqui é uma grande transgressão dele também. E justamente o quadro da banhista recebe muitas críticas em função da nudez feminina. Tá, então o que ele confundia, ou seja, confundia não no sentido de se enganar com isso, mas no sentido de fazer com que se entrelaçassem a crítica e os poderes instituídos. E aí o que era a ideia? Esses críticos, eles não conseguiam não reconhecer a técnica do pintor, mas eles se sentiam agredidos pelos temas que ele trazia. Tá? Então, tanto a ideia da pobreza, e vejam que ele está ligado à ideia do realismo, que fala justamente dessa pobreza e esses efeitos da exploração intensa da, que estava acontecendo, né, na Europa, quanto à ideia dessa nudez. Então, o que dizia? Ele era um subversivo, né? Ele se recusava a produzir essa arte superior. Então, a técnica super mega elogiável, mas as temáticas agressivas para o olhar dos críticos da época. A amante e modelo da pintura dele é a sua amante é a modelo da pintura da época, que é a Virginia Binet, tá? Que aparece ali sendo representada ao lado dele. Tá, e aí a ideia da nudez aqui é uma nudez simbólica, é a nudez da verdade, que guia o artista, né, para pintar os quadros ligados à ideia do realismo e com uma tendência que vai antecipar alguns elementos do modernismo, que nos elementos de antecipação desse modernismo está justamente esse combater os supostos valores morais. Inclusive em relação ao que seria o comportamento feminino ideal. Tá? Aí a inclinação da cabeça da mulher equilibra, né, a inclinação no sentido oposto ao artista. De qualquer forma, a visão dele é binária, é esquerda e direita, masculino e feminino. Tá? E traz uma ideia ainda de complementaridade, que, claro, tem um efeito estético dentro daquilo que ele está trazendo, mas não se pode esquecer que a arte aqui é um manifesto. E a criança é a única personagem que observa o quadro, né, que o Courbet está a pintar. Se a gente for pensar que as crianças são sujeitos que historicamente nunca tiveram direitos a nada, são, digamos assim, as crianças são os excluídos, muito tempo foram os excluídos da história, passaram muito recentemente a ter algum tipo de direito, e agora, pensando em arte realista e pensando na escola realista da Europa, a gente tem o Oliver Twist, não sei se vocês chegaram a ler o livro, assistir o filme, que fala justamente a história das crianças abandonadas na rua e que eram criadas por ladrões e treinadas para que se tornassem ladrões mirins e formassem uma quadrilha. E o Oliver Twist é uma criança que provavelmente que foi deixada numa casa de criadeiras, uma mulher que era criadeira de crianças, recebia um valor do Estado para fazer isso, e a mulher não dava comida para as crianças. Era um pensamento da época, inclusive, que não se devia dar muita comida para criança.
que se devia alimentar eles com bem pouquinho, e se eles reclamassem muito, eles seriam submetidos a medidas coercivas, digamos assim, né. Então, o que que o pintor trouxe, né, a ideia da franqueza aberta e honesta da criança aos valores da chamada opinião educada. Vejam que a criança ali é uma criança, eh, que não representa uma aristocracia, e sim uma simplicidade. Aí a sombra do cavalete, a pose da crucificação, a retomada do boneco de madeira articulado, mas trazido pelo lado da morte. Então vem a morte também, a representação do Cristo, né. E o que que era, digamos, considerada a grande arte, a arte oficial, né. Essa arte que trazia essa questão do sacro, a arte acadêmica, tá, que é aquilo que ele está dizendo: "Eu não vou fazer isso". Ele está mais relacionado com essa arte mais marginal e de crítica, né, do que em trazer essa arte que os críticos gostariam que ele reproduzisse com a sua técnica. Aí os amigos do pintor, que aparecem do lado direito, são Alfred Bruyas, o Proudhon, do Manifesto, né, do Proudhon, ah, talvez o Balzac, bem parecido com a figura do Balzac, aquele sujeito que aparece ali ao fundo, e um casal simbolizando a ideia do amor livre, que aparece ali a irmã do Courbet, né, que ousavam viver esse amor fora da ideia do casamento burguês. Aí os outros sujeitos que aparecem ali, Bichon, né, o casal Sabatier lá também, lá no final é a irmã dele e o casal mais perto do homem que está com o livro, são colecionadores de arte, né. Aí o Champfleury, também outro amigo, tá. E o escritor, veja gente, ele não gostou, o Champfleury, ele não gostou do quadro, a amizade não durou. Ele não gostava desse envolvimento que o Colbert fazia de misturar arte política e esse pressuposto que ele tinha de escandalizar o público, tá. E aqui o escritor que aparece no fundo é o famoso Baudelaire, né, o autor das Flores do Mal, né, o grande poeta francês que dá início à ideia do modernismo, vejo, não da modernidade, mas do modernismo na arte, tanto que ele tem um manifesto, né, sobre essa ideia do modernismo, e ele aparece ali no canto, tá. E aí atrás do espelho escuro, a figura fantasmagórica da amante Jeanne Duval, amante do Baudelaire. Então, o Courbet pinta sobre ela e a figura vai aparecendo à medida que a tinta fica mais fina nessa área do quadro. Então, é justamente a ideia de trazer aquele que está à sombra, é uma amante, né. Então, digamos, é um sujeito que vive à sombra mesmo, digamos, desses valores, e é justamente essa ideia que é a dele, né, fazer essa contestação desse mundo burguês, desses valores pré-estabelecidos. Aí no fim, ali no chão, uma criança, é um menino pintor que aparece, tá, e essa criança está fazendo um esboço numa folha de papel. Vejam gente, é um símbolo de liberdade, primeiro por ser uma criança, por ser um sujeito totalmente marginalizado pela sua condição infantil, e ao mesmo tempo uma representação dessa liberdade, da espontaneidade, como era um manifesto dizer: "A arte depende dessa espontaneidade, esse é o seu futuro". E aqui faz a conexão, então, com digamos, com esse modernismo na arte. E por isso o menino próximo do Baudelaire também, tá, representando, digamos, as perspectivas futuras, ali no quadro. O pintor, o Courbet, né, pintar a paisagem da sua terra natal, Ornans, tá, e ele reafirmando também a sua ruptura, acabou ficando mal ali com a arte tradicional. Tá, então aqui é baseado nessas referências bibliográficas, tá. E na verdade isso é um material de uma escola secundária da Câmara em Portugal, eles têm essa história da arte lá no ensino médio. Pessoal, até aqui alguma dúvida?
A Bruna viu o filme bem antigo. Quando nos referimos à amante do poeta, estamos falando de um relacionamento que o artista tem extraconjugal. Nesse caso, gente, sim, tá? Mas a amante não necessariamente é alguém que está num relacionamento extraconjugal nesse entendimento, e simplesmente alguém com quem existe um relacionamento e as pessoas não são casadas formalmente ali, tá? Justamente em função dessa rigidez da época, daquilo que era colocado, sabe? Então tem esses dois lados ali, daquilo que está sendo representado. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, ficou claro para vocês a ideia de uma pintura que é um manifesto? Eu acho isso muito legal, assim, usando o recurso que ele tem. Pode falar. Não, eu disse que sim, ficou sim. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos agora para o impressionismo, para eu mostrar meio que rápido. Ai, gente, não, meia hora eu tenho ainda. Eu pensei que já tinha dado tempo. Vou mostrar o impressionismo aqui para vocês, numa outra apresentação, para a gente entender agora os pressupostos que fundamentam a arte impressionista, com os pintores que são mais conhecidos, mais famosos. Imagino que alguns nomes que vão aparecer aqui já são do conhecimento de vocês. Deixa eu ver se está compartilhando a minha tela. Tá. Então vamos lá. Então, essa escola, o impressionismo, surge na Europa entre 1860 e 1920. Vejo que o impressionismo ele chega a adentrar e conviver por um tempo com o modernismo, que é essa arte de rompimento de barreiras, de questionamento dos valores tradicionais. Eles chegam a conviver por um tempo, até porque eles não estão completamente desconectados. E, ao mesmo tempo, antes do modernismo, o que, que nós temos? Nós temos várias escolas literárias, e uma delas é o realismo, que também é uma escola de denúncia. Então, a ruptura do impressionismo, ainda que pareça, puxa, mas é um impressionismo, eu estou olhando algo a partir das impressões, parece que isso liga com a ideia do romantismo, mas é exatamente uma ruptura com esse romantismo, porque o romantismo é uma arte voltada para a valorização da sombra, do sombrio e daquilo que dá a entender, e o impressionismo é uma arte de luz, de iluminação, e de denúncia, de trazer à tona, de dar luz sobre aquilo que precisa ser denunciado. Tá? Então, ainda que a ideia de impressão lembre a ideia de subjetividade ligada ao romantismo e não ao realismo, a proposta estética não é essa. Isso é interessante pensar, gente. Tá? O cenário da época, o que a gente tem na Europa entre 1860 e 1920? Nesses 60 anos, as capitais aumentando, as capitais crescendo, porque as pessoas, uma migração do campo, vindo para a cidade em busca de trabalho. A gente tem a invenção do telefone, pelo Graham Bell. O Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica. Nos Estados Unidos, a gente tem o Ford com a invenção construção do primeiro automóvel. A invenção da fotografia e do cinema na França com os irmãos Lumière. O Ford, além de construir o primeiro automóvel, ele inicia toda uma ideologia em relação ao funcionamento do automóvel, que é a ideia da produção em série de automóveis, que cria aquela escola de pensamento fordista, que é justamente desse trabalho repetitivo e cada um faz uma parte, que a gente tem como grande representação desse pensamento aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que imagino que vocês devem saber qual que aparece ele lá, o Carlito, né, apertando um parafuso dentro de uma fábrica. Ele faz toda uma comédia para representar esse sistema de produção fordista. E aquilo que eu havia comentado, o surgimento da psicanálise com o Sigmund Freud, que ele é um rompimento, gente, de paradigmas importantíssimo nesse contexto. Por quê? Porque até então a gente está vendo o mundo pelo paradigma cartesiano. Penso, logo existo. E no paradigma cartesiano, eu sou completamente responsável por absolutamente tudo que diz respeito a mim, porque se eu penso, logo existo, eu sou o dono da minha razão, eu preciso ter consciência de tudo que ocorre.
E o que que a gente tem com a psicanálise do Freud? Quando ele diz, não, não é bem assim, existe uma parte inconsciente em você, existe uma parte que controla você sem que você saiba que está sendo controlado e que ela vai aparecer lá nos seus sonhos. Isso é um rompimento de paradigma, certo? E se passa, então, com isso, a ter uma amplitude daquilo que se estuda, especialmente das doenças mentais. Ou se passa a buscar uma origem, uma explicação de atos inexplicáveis nos sujeitos. Então, é um rompimento muito forte de paradigma que a gente tem com o Freud. Depois, esse outro rompimento de paradigma que a gente tem com Marx, por exemplo, quando ele dá a ideia da ideia mesmo dessa sociedade, de que nós somos, dentro da sociedade, como sociedade existe um comportamento que nos caracteriza. Outro marcador dessas rupturas, que aparece também nessa época, aí no século XIX, é o movimento das sufragistas, o movimento feminista, que ele pega e diz assim, não, só um pouquinho, o olhar não é só masculino e centrado a partir do mundo europeizado, né, então tem o olhar das mulheres, do feminismo também, são várias rupturas, né, que vão se apresentando nesse momento. Mas aqui o Sigmund Freud, ele é especialmente importante para a ideia do impressionismo, tá? Porque é a ideia também do lançar luz sobre essas sombras que a arte está fazendo, que a pintura está fazendo, é algo que conversa com esse conjunto de ideias, o próprio método do Freud de trazer à tona aspectos inconscientes por meio da conversa. Veja, o impressionismo, ele revolucionou a pintura e foi dando e trouxe um impacto para outras artes no século XX. E essa reação é uma reação, como é que eu vou dizer para vocês, fenomenológica, de uma certa maneira. Ele reage a esse intelectualismo sociopolítico do realismo, ou seja, lembra que eu falei da ruptura com o mundo cartesiano, do penso logo existo, cogito ergo sum? Então, o impressionismo, ele vem e ele lança um olhar que é um olhar impactante sobre os sentidos, sobre o corpo. Volta-se a ideia de que nem tudo está centrado na mente, existe corpo também, e que esse corpo ele não é inferior. E aí, por isso, também a ideia da nudez feminina, que vem com o impressionismo do Courbet, que a gente viu, o corpo como uma representação do feminino, tá? E como uma representação daquilo que deveria ser negado, e o impressionismo traz isso à tona, por isso que choca tanto. E os pintores, o que eles faziam? A pintura, ela era mais intuitiva, era com base nessa observação do efeito de luz, e a ideia era afetar os sentidos. Afetar no sentido de tocar, no sentido de provocar afetos. Mas não afetos simplesmente sentimentais, como seria a ideia do romantismo. Afetos no sentido de tocar e perceber a corporalidade dos efeitos. Essa materialidade do efeito corporal. Vejo que é diferente de subjetividade sentimental romântica. Não sei se isso ficou muito claro para vocês, mas é muito mais a ver com os sentidos e fenômeno físico do que com sentimento. E também não é uma relação de construção de intelectualismo, é corpo novamente agora, que a gente está falando. Então, essas alterações de luz vão mostrar esses efeitos. E a ideia é que com a alteração da luz, é claro que a gente vai analisar a poesia por meio do olhar, desculpem, a pintura por meio do olhar. A ideia é trazer uma sensação de transporte corporal aos ambientes por meio da observação do quadro. Aí, grandes nomes aí do impressionismo, tá? Manet, por exemplo, é uma arte de vanguarda e ele não tem, como ele foge do intelectualismo e do sentimentalismo, ele não é um movimento de teorias, tá? Mas sim de considerações sobre a prática, sobre a vivência prática corporal fenomenológica sobre o mundo. Que características ele tem? E ali, ó, agora em tamanho maior, um quadro do Monet.
a pintura tinha que registrar as tonalidades dos objetos com a luz solar, dependendo do as cores, elas são o quê? Reflexos de maior ou menor quantidade de luz que se projeta sobre os objetos. E por isso as cores se modificam constantemente na natureza, dependendo da incidência de luz. E isso, gente, é uma forma de mostrar essa relativização, digamos, desse mundo fixo, dos valores fixos. E mostrar exatamente a ideia das tonalidades, das nuances. E isso se amplia se a gente for ver para outras visões do mundo, entender que as coisas funcionam em nuances. As figuras não precisavam ter esses contornos tão nítidos, tá? A linha é uma abstração para representar as imagens. Eu enxergo, dependendo da luz que tenha, as coisas até um determinado ponto. E nisso entra bastante a aplicação, de novo, a importância do Freud aqui, ou dos conhecimentos da psicologia da percepção, esse impacto sobre os sentidos. E até mesmo a ideia da mistura dos sentidos. Eu visualizo a pintura, e a pintura me afeta por meio da visão, podendo gerar outros efeitos a partir disso. Uma sensação física ao ser remetido por meio da imaginação àquele ambiente que a pintura conduz. Eu, eventualmente, de acordo com a experiência que pode ser retomada, eu posso sentir algum gosto, observar a pintura. É isso que o impressionismo quer fazer, sabe? Conduzir é uma arte que te conduz a uma experiência e não a uma teoria. Olha que legal isso. Outra característica do impressionismo, tá? Sombra, não tem sombra? Claro que tem sombra, só que a sombra é iluminada, é luminosa, é colorida. E não as sombras escuras ou pretas do romantismo que está sendo, digamos, superado, combatido. Os impressionistas, eles também preferiam, e é claro que aqui a gente tem um moinho, a gente tem uma referência ao impressionista holandês, tá? Eles preferiam as representações das cenas ao ar livre, justamente por quê? Porque ali era mais fácil de identificar esse impacto da luz do sol, tá? A exceção vai ser para o Degas, que ele vai representar as pessoas nos ambientes fechados e sobre a influência da luz artificial, mas isso é uma proposta um pouco diferenciada, mas ainda assim ele busca esse impacto sobre os sentidos. Os artistas impressionistas mais conhecidos são o Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e o Edouard Manet. Desculpe meu francês, até treinei para falar isso direito, mas é difícil. Tá? E observem aqui, né, que a gente vai ter essa predominância do movimento na França. Todos eles são artistas franceses. E o que é interessante, ali no quadro, né, que nós estávamos vendo do Courbet, ele mostra o Baudelaire, né, esse artista que está fazendo essa transição do impressionismo, trazendo a ideia do modernismo. Existe também algumas obras que são impressionistas e que tentam produzir esse efeito na literatura. E no Brasil a gente tem uma única obra na literatura que é impressionista, que é O Ateneu. Não sei se leram esse livro em algum momento, é um livro muito difícil, muito complicado de ler e que causa náuseas, e ele é um livro que segue esse padrão do impressionismo, sabe? Esses contornos borrados e, ao mesmo tempo, uma denúncia muito dura do que era aqueles colégios internos, os ateneus, que funcionavam muito mais numa estrutura de um presídio do que de um lugar onde as pessoas eram educadas. Monet. Então, algumas obras dele aqui, A Ponte Japonesa, observe o impacto da luz, assim, realmente é quando a gente olha para uma arte, para uma tela impressionista, a impressão que a gente tem é que ela está sendo pintada ao meio-dia, com a luz máxima que é possível sobre ela. Olhem essa ponte japonesa, tá? E aqui a Catedral de Rouen, também, né, do Monet. Observem o impacto do sol, são nos momentos mais iluminados que todos os contornos são demonstrados. Aí aqui o Monet, num retrato que ele faz do Renoir, né, outro pintor, também famoso
da época, tá? E aí a luz incide sobre ele e tem a luz no fundo também, né? Que aparece, de qualquer maneira, uma pintura diurna. Aqui nós temos um outro, não confundir o Monet com Edouard Manet, tá? Esse é o Manet, ele também é da mesma escola, da escola impressionista, mas olhem aqui, gente, aquela questão, é um almoço na relva, tá? Observem os homens vestidos e aí a mulher nua aparecendo ali e a outra moça com roupas de baixo, né? Roupas brancas ali. Então, essa nudez feminina, essa questão do corpo e essa necessidade de romper com esses paradigmas. Tá? Então, é uma arte que choca bastante. Tá? E a ideia da nudez feminina, como eu tinha dito para vocês, que é algo que o modernismo vai trazer e vai questionar todos os paradigmas em relação a casamento e comportamento desejável feminino e a ideia do anjo do lar. Aí a gente tem o La Grenouillère, do Renoir, ali também, ó. Observem que para mim até lembra um pouquinho, gente, uma parte ali do Barigui, sabe? Não sei se vocês sabem ali onde é que é. Tem uma parte, tem um restaurante ali, a ideia do lago, com todas as proporções diminuídas ali, né? Aí ali a projeção é a partir de uma sombra, mas que olha para um momento muito iluminado do dia. E esse segundo quadro do Renoir ali, que é esse homem e essa mulher dançando ali no baile, que é um dos quadros mais conhecidos dele também, as cores muito vivas, iluminadas ali na situação da dança. Aqui também, outra aula de dança, uma situação de balé clássico, né? Só que aqui é do Degas, tá? E aparecem as meninas, as bailarinas francesas ali, e o seu professor. Ainda numa outra representação do Degas ali, os cavalos de corrida diante da tribuna, fica claro ali também a questão da luz do sol, e aqui dá para a gente ver bem a questão da sombra colorida, vejam que no chão de areia que aparece ali, as sombras que aparecem dos cavalos, assim, elas não chegam a ser totalmente escuras, elas são pintadas em alguns tons de azul, cinza, tem outras cores que envolvem a construção dessas sombras. A banheira, de novo, a ideia do corpo feminino nu, despido, e outras duas bailarinas também, ali da representação do Degas. Após o impressionismo, não após, mas meio que em paralelo, né, surge um outro movimento que é o neoimpressionismo. Esse neoimpressionismo ele já começa mais para o último, em 1886, mais para o final do século XIX, tá? E aí, digamos assim, que ele é um impressionismo repaginado. E a gente tem o Georges Seurat e o Poussinat, Signat, eu não sei dizer, tá? Que eles trazem representação. De novo aqui a questão das mulheres nuas, tá? Das modelos, dos corpos femininos sendo trazidos. A técnica aqui que varia um pouco. A técnica é do pontilhismo, vejam que é uma pintura feita de forma pontilhada, e o divisionismo. Então, veja, a percepção ótica, ou seja, o olhar, a forma da identificação da luz na arte pós-impressionista, ela envolve não aquela pintura cheia, mas a redução das pinceladas, ou seja, dá uma ideia de fragmentação, que a imagem inteira representada por trás da luz é um conjunto de pontos fragmentados, tá? Que vão dar essa noção do todo da cena. E a partir disso surge a noção do divisionismo que nós vamos ver aqui, tá? Mas vejam que, olha que ideia, né? Que a imagem, que o todo, ela não é algo de novo, é a ideia dessa quebra dos paradigmas estacionários, até da ideia da materialidade. E sim a ideia de que é um conjunto de vários pontos separados que vai dar a ideia do todo.
Olha aqui, mais um pouquinho aqui do pontilhismo. Aqui fica muito claro, né? Os pontinhos ali para a construção do todo da imagem. O divisionismo, quando são vistos à distância, eles criam um efeito cromático. Os pontos de cores separadas, vistas à distância, de alguma forma eles se mesclam e geram uma terceira cor. E aqui a ideia é a boia vermelha do Pulse. Aqui é tarde de domingo, na ilha de Grande Jatte, tá, do Seurat também. De novo aqui, olha a técnica do pontilhismo, gente. E a ideia do divisionismo. Observem que até mesmo na formação da água tem diferentes tons de azul, e o efeito, que se eu poderia olhar em separado, quando se olha ao todo, vai dar até mesmo movimento da água na construção da imagem. E seria mais ou menos isso que eu teria para falar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A Cris falou, fica um efeito tão legal essa técnica do pontilhismo, parece que a imagem está se mexendo. Exatamente, Cris. É para dar a ideia do movimento. E por isso que ficou tão bem aplicado ali no exemplo em relação à água. Porque essa variação dos tons ali, justamente, dá tanto a ideia da luz do sol ali se projetando sobre a água, como a gente costuma ver, né, que traz toda aquela ideia do reflexo, dá a ideia também dessa água se movimentando a partir do vento, e dá uma ideia de vida maior ao desenho, justamente por trazer essa ideia do movimento. Então, vejam assim, onde é que aparece a audácia de tudo isso? Se no primeiro momento do impressionismo a gente tinha a ideia de criar algum tipo de tinha-se a ideia de criar algum tipo de arte que fosse voltada para os sentidos e para a percepção, no pós-impressionismo, o que vem na sequência depois? Além de você ter tudo isso, você tem o movimento de vida por trás daquilo que está sendo representado. Ainda que a pintura seja parada, se dá esse movimento, esse efeito das coisas acontecendo. Dependendo da forma como você olha, você vai percebendo esses movimentos, que é extremamente interessante e demanda também esse educar do olhar, essa percepção. Vejam, gente, que no mundo em que a gente não tinha toda essa questão de tecnologia, de vídeo, de cinema, para representação da arte, a arte tinha que ser pensada com esse tipo de jogada, esse tipo de sacada, para que você tivesse essa experiência de visualização e de um outro olhar sobre o mundo a partir desses efeitos. Então, é uma riqueza muito grande que está por trás de tudo isso. Eu acho muito interessante, de verdade, uma coisa que toca bastante. Quando no impressionismo eles trazem as mulheres nuas, professores trazem para chocar, exatamente, Cris, para chocar, e porque o impressionismo ele é um movimento de combate às ideias tradicionais. É uma crítica, sim, justamente a essa ideia da mulher tão enquadrada. Tanto que a representação do pensamento dessa época é aquele espartilho, né, em relação ao pensamento sobre as mulheres. Estar presa, amarrada, fechada, adequada, é a ideia do espartilho. E aí, quando ele bota a mulher nua, ele diz que está tudo livre. Né? E é algo que é muito difícil de ser digerido, digamos, por essas classes burguesas, porque esses valores são os valores burgueses. Né? E aí pensa, puxa, mas o cara que sustenta a arte, esse mecenas, ele pode ser um burguês também, ele pode ser, mas ele vai ter algum outro tipo de olhar. Então é muito legal. Para a gente ver que já neste momento a gente tem toda uma construção. Sim, sim. E muito além. É que nesse momento, gente, não se esqueçam que o século XIX ele foi um século extremamente opressor, no sentido de criar esses padrões desejáveis do que deveria ser uma dama burguesa, entre aspas.
a gente está tendo o período vitoriano. E nesse período vitoriano, ele se caracteriza por essa limitação em todos os sentidos do movimento da mulher, do movimento físico, do movimento do pensamento, dos espaços sociais em que ela poderia atuar. E aí, por isso que eu digo que a representação desse momento a gente pode dizer que é o espartilho. É esse estar fechado, estar com o corpo modelado, adaptado, empurrado dentro ali de uma estrutura, né, em que o corpo feminino era colocado, de maneira que, gente, pense, como é que uma mulher ia fazer atividade física com espartilho daqueles? Elas tinham dores o tempo inteiro, porque os órgãos ficavam realmente prensados. Então, alguns órgãos internos de algumas mulheres, eles chegavam a ser, às vezes, até perfurados pelas costelas por causa desse apertar intenso do espartilho para se ter uma cintura fina. E aí vem essa arte impressionista e mostra a mulher nua ali. Então, imagina a cabeça das pessoas a olhar para aquilo. Eu fico imaginando que seria alguma coisa mais ou menos como, claro, guardadas as proporções, é tipo um funk da vida, seria esse tipo de arte impressionista, sabe? Uhum, sobre as mulheres eram consideradas inferiores, sim, sim, intelectualmente também. Uhum, uhum. E vejo que não surge aí. A gente vai buscar as raízes de tudo isso lá nos gregos, dessa inferiorização dos sujeitos femininos, né? Os gregos eram, digamos assim, os sujeitos que feriram o feminino no Ocidente de forma muito intensa. Mas na Idade Média isso acontece de uma outra maneira, mas não é. Ainda existe uma certa liberdade. E aí, quando chega no século XIX, o anjo do lar e o seu espartilho, é o momento dessa mulher sob controle, mas aí não mais um controle da igreja, mas um controle social das regras, das leis burguesas. Né? E aí por isso que eu digo que depois vem o movimento feminista, o movimento das sufragistas, e ele é um grande movimento de ruptura dessa compreensão do mundo naquele momento, no século XIX. É um negócio forte mesmo. Querem perguntar mais alguma coisa? Gente, vocês sabem que eu falo pra caramba. Quando eu vejo, estou falando, ainda bem que vocês trouxeram aquilo no áudio, algumas coisas, vocês poderiam ter aberto o microfone também. Querem comentar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não? Tudo entendido? Tudo certo. Então tá bom, gente. Eu vou disponibilizar a gravação dessa aula aqui para vocês. Quero agradecer as participações, as perguntas que foram feitas, tá? E o professor, vou enviar para o professor Denis para que ele encaminhe para vocês e disponibilize no AVA, provavelmente, né? Era isso que eu ia perguntar, prof, se essa gravação ia ficar disponível no portal. Uhum, uhum. Eu estou gravando e eu coloco lá para vocês. Eu acho que ele... E de repente surge alguma dúvida, a gente quer rever alguma coisa, é importante. E assim, e também os slides, tá? Que eu utilizei aqui, ele vai disponibilizar para vocês também. Beleza? Certinho? Então, gente, boa noite, tudo de bom para vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Boa noite, boa semana. Boa noite, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.